vamos falar da derrota do Vitória. Mais uma derrota do Vitória, meu querido Antônio, aqui, né? Teve a estreia na semana passada. Quem não conhece o Antônio, só audiência rotativa, né? Nosso companheiro aqui, jornalista do NE45, tá? Setorista do Vitória no NE45, né? As notícias que você lê por lá em relação ao Vitória são escritas pelo Antônio e ele tá aqui, né? Mais uma vez substituindo o Vitor Vilar, que meio que cansou, viu? Acho que o Vitor Vilar deu uma largada. Vitória só perde, vou ver se o problema é meu, né? Mas mesmo sem Vitor Vilar, o Vitória segue perdendo. E hoje, 3-1, Antônio, estreia de Jair Ventura, né? Primeiro jogo aí do Jair Ventura no comando do Vitória. O Jair Ventura gostou da atuação do time, né? Ele falou que apesar do resultado, ele enxergou muitas coisas positivas. Você enxergou ou foi o Vitória foi mais do mesmo que a gente acompanhou nas rodadas anteriores? Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu até concordo um pouco com o Jair Ventura. Com 15 minutos de jogo, o Vitória parecia outro time. O Jair optou por entrar com 3 zagueiros, fazendo linha com Camutanga, Alter e Zé Marcos, e o Vitória realmente assustou. Com 6 minutos, o Cantalapedra conseguiu fazer uma finalização. Com 15, ele perdeu um gol inacreditável, de cara a cara com o gol. Mas depois desses lances, o Vitória acabou se cansando, não sei, e aí o Grêmio voltou a crescer. Mas realmente o jogo coletivo do Vitória foi bem decente. Não sei se decente é o termo correto, porque, bom, perdeu. Mas quase todos os gols do que o Grêmio fez esbarraram em erros individuais. O Grêmio foi finalizar só com mais de 30 minutos de jogo. Um chute do André Henrique, se não me engano. E aí, quando chegou nos 40, o Vitória o Grêmio começou a atacar mais, o Arcanjo fez umas boas intervenções, mas acabando o primeiro tempo, num lateral, o Grêmio vai lá e faz um gol. Um lance bem, bem besta. Não sei se vocês chegaram não sei se quem está aqui ouvindo chegou a ver. Cobrança de lateral, um jogador do Grêmio desvia. Não, mentira, ele erra o desvio, só que aí Zé Marcos, que em vez de jogar para frente, ele joga para trás. Aí Arcanjo faz uma boa defesa, só que na sobra não tinha ninguém Grande marcando. defesa, foi um milagre ali, né? Foi uma defesaça. Eu ainda ouvi que ele falhou, porque não era para. Ele espalmou pro meio, mas pô, não tem como. Ramon não pulou na bola, não tinha ninguém marcando, o Zé Marcos jogou para trás. Arcanjo, para mim, é o menos culpado desse lance. E aí o Vitória, bom, fez todo o bom começo de jogo, mas acabou tomando o gol com o do André. Aí começa o segundo tempo. Só sobre o primeiro tempo, Vitor, pra gente, antes de passar pro segundo, né? Como você disse, né? O Grêmio não começou bem o jogo. O Grêmio só foi atacar ali depois dos 30 minutos. O Vitória teve ali duas chances, né? A maior ali como você descreveu bem ali aos 6 minutos, o chute para fora, né? Do Cantalapiedra. E eu acho que um time como o Vitória, né, ele não pode desperdiçar momentos favoráveis do jogo, né? Você pegou um time fora de casa, o Grêmio vinha animado pela vitória no Grenal, mas vinha de uma sequência ruim em casa, né? Lembrar que antes o Grêmio ele havia perdido do Sport, havia empatado com o Ceará, havia perdido do Mirassol e havia empatado com o Botafogo. Esses eram os últimos 4 jogos do Vitória, do Grêmio fora de casa, em casa, né? Os últimos 4 jogos em casa do Grêmio ele não havia vencido, né? E só tinha feito um gol de pênalti que foi com o Volpe no jogo contra o Botafogo, né? Um pênalti inclusive discutível, né? O Grêmio vinha se notabilizando por ser um time até com melhores resultados fora do que em casa, né? Então o Grêmio começa mais um jogo em casa com muitos problemas, né? Com os mesmos problemas das rodadas anteriores. Você consegue ir melhor ali nos 30 primeiros minutos, tem as melhores chances e você não aproveita, então você dá oportunidade para o adversário se reencontrar no jogo e ainda estando 0-0, né? O Grêmio poderia se reencontrar, mas perdendo de 1-0 seria mais difícil, né? Algo que o Vitória não conseguiu aproveitar e aí 1-0 foi o placar do primeiro tempo.
Pois é, e o Grêmio entrou. O Grêmio que tava com o Gabriel Grando no gol, o Volpe foi. O Volpe, o Mano Menezes preferiu não usar. E tava com a terceira opção de atacante lá na frente, que era o André que fez o gol. Porque o Brett White tá fora, o Carlos Vinícius também. E aí, pô, terceira opção, o Grêmio já tem um problema de fazer gol, e mesmo assim o Vitória parece que gosta de ressuscitar esses times. Aí. É Complica. isso, né? A gente pode entrar no segundo tempo, que aí o Vitória consegue, né? O Vitória, ele conseguiu, ele começou bem o primeiro tempo, começou bem o segundo, aqui ele aproveitou. É, ainda assim, eu acho que o gol do Vitória foi achado, eu não consigo não usar esse termo. Foi a batida que sobrou, aí a Aitor aproveitou que o gol estava quase vazio e só fuzilou. Só que, pô, aí o Vitória começou a. Aí o Vitória parece que cansou, que não queria, não conseguia atacar, não conseguia defender, muito erro. Tipo, no coletivo o time funcionava, só que sempre tinha um erro, por causa que, bom, aí é indo muito para longe, mas o elenco foi mal montado. Você tem jogadores que não conseguem desempenhar e comprometem quando não podem. Hoje, partida de Zé Marcos, ele falhou uns 3 gols. Ramon foi mal também, Cáceres, horrível. Enfim, eu vou deixar para falar mais, especificamente de jogadores para frente. Mas no segundo tempo, o Vitória também toma. Aí, mais para frente, nos 67, acaba tomando o segundo gol. Foi um erro de Alter. Saída de jogo, ele tentou um passe difícil para o Cantar da Pedra, que não conseguiu, perdeu a bola. Aí o jogador do Grêmio só inverteu. Cáceres, que estava indo atacar, demorou para voltar, e aí só a Muzu só chutou debaixo das pernas de Arcanjo. Teve gente que falou que ele falhou também. Eu acho que não, pô. Fechou, aí é mérito do Amuzu, que conseguiu fazer o gol. E aí o Vitória foi para baixo. Aí tirou Camutanga, botou Mateuzinho, abandonou os 3 zagueiros, botou Osvaldo, botou Romarinho, Renzo Lopes, botou Lucas Braga. Lucas Braga, inclusive, que em pouco tempo, sei lá, ele jogou pouquíssimo tempo e mesmo assim já conseguiu irritar o time. Já conseguiu irritar o torcedor. Teve até uma nota da torcida organizada falando que não é mais para ele jogar, alguma coisa assim, mas não vou dar palco para isso. E é isso. Aí no final do jogo, o Vitória já na bafa, já cansado, tomou o gol do Aravena, que Aravena fez o que quis com o Zé Marcos ali na área. Só girou, bateu, Marcão não tinha o que fazer, e é isso. Vitória se afunda na zona, cai da 17ª para a 18ª. Tem que torcer agora pro Bragantino ganhar do Santos. Eu acho que tá ganhando até. Isso, 1 a E 0 agora, né? 43 minutos, o Bragantino vai vencendo por 1 a 0. é isso. Aproveita porque agora o Vitória precisa tirar três vitórias, não sabe da onde. Vai enfrentar, beleza, enfrenta o Ceará, enfrenta o Vasco, enfrenta o Bahia. Tem que tirar 3 pontos para seguir vivo no campeonato, porque hoje em dia o Vitória já deve ter batido os 80% de chance de rebaixamento, porque não tem como. O Vitória está numa situação extremamente complicada. Os adversários, a, a nota de corte vai aumentando e o Vitória segue na mesmice. É isso, né? O Vitória segue sem vencer fora de casa, né? Sim. Só ele e o Fortaleza ainda não venceram como visitante. E se a gente for pegar até em pontos perdidos, né? O Vitória hoje está atrás do próprio Fortaleza. O Fortaleza tem 24 pontos, 21 pontos, mas em 24 jogos, né? A equipe do Vitória tem 22 pontos, mas em 25. Né? Se o Fortaleza, porventura, vencer o jogo atrasado que ele tem, né, ele ultrapassa a equipe do Vitória. Então o Vitória realmente está numa situação muito delicada. Né? Porque hoje ele está a 4 pontos do Santos. O jogo não acabou ainda, mas ele tem um jogo a mais. Né? Mesmo que o Santos perca, o Santos. Tudo bem que o jogo também a menos do Santos é contra o Palmeiras, não é um jogo fácil. Mas enfim, é clássico. Só Também. joga em casa também. Não, o Santos joga em casa, também não é impossível o, a equipe do Santos vencer esse jogo. Né? Tem o Inter ali que também já está entrando. Na verdade, a rodada foi muito ruim
pro Vitória, porque ele perdeu o jogo dele. Quem tá atrás, o Fortaleza, venceu. Então, o Vitória agora tá com risco até de virar vice-lanterna da competição. O Juventude não venceu, mas pontuou. E aí, o Atlético vence, né? O Vasco vence, o Grêmio vence. Que eram equipes que estavam ali, né, na mira do Vitória ali. Se continuassem com essa sequência negativa, poderiam ali entrar de vez na briga. Mas o Vasco, inclusive, vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro e havia vencido o Bahia na rodada anterior. O Grêmio também venceu o Clássico, venceu o Vitória. Né? Então, Grêmio e Vasco são times até que começam a olhar mais para a pré-Libertadores do que Z4. Então, se você tirar esses times aí, já complica, né? Porque Grêmio e Vasco, até pelo elenco que eles têm, eu até acho pior ter Santos e Inter em 15º e 16º do que ter, por exemplo, Grêmio e Vasco. Né? Porque Santos e Inter, eu acho que são elencos melhores que Grêmio e também Vasco, então eles têm uma possibilidade maior de sair. Né? E Vasco e Grêmio, mesmo com, em tese, elencos piores, eles já estão na frente desses times. Então, a rodada foi desastrosa, né? Eu acho que poderia ser bom para o Vitória, uma derrota do Ceará para o São Paulo, né? O Ceará fica ali a 6 pontos. Ainda é distante, mas é um time ali que não tem tanto elenco, né? É um time que se perder jogador pode ter uma sequência negativa e entrar de vez na briga. Né? É basicamente o único time que eu vejo aqui. Se Vasco e Grêmio confirmarem a recuperação que eles tiveram, eu acho que eu não vejo o Inter brigando para cair, tá? Eu acho que e nem o Santos. Até vejo o Santos um pouco mais do que o Inter. Mas eu acho que esses times têm total possibilidade de daqui a algumas rodadas se afastarem. E esse pelotão de trás vai ficar realmente afundado ali. Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. O Atlético Mineiro também não vejo um time que vá brigar para cair. Né? Então o Corinthians também tá por ali, também não vejo. O Corinthians tem um jogo difícil daqui a pouco contra o Flamengo que deve perder. Então a situação do Vitória é desesperadora, viu? É o tipo de resultado que quase decreta um rebaixamento. O jogo contra o Ceará, que é o da próxima rodada, Antônio, eu acho que esse jogo é o jogo mais importante do Vitória. Assim, claro que agora todo jogo é importante pro Vitória, mas esse jogo eu acho que ele vai dizer se o Vitória segue vivo ou não. Porque joga em casa contra o Ceará. E assim, eu tô confirmando que o Ceará não vence o São Paulo no Morumbi, tá? Se o Ceará vence o São Paulo também é desastroso, esse jogo já não vai mudar muito a situação do Vitória. Mas se o Ceará perde do São Paulo, que é até o resultado mais provável, e ele vence o Ceará, ele consegue diminuir para 3 pontos a distância para o Ceará. Tudo bem que o Ceará vai ter um jogo a mais ainda a disputar, né? Um jogo a menos e mais um jogo a disputar. Mas se ele não vence esse jogo, eu vou dar uma de Thiago Minhoca aqui e dizer que tá rebaixado. Não é loucura falar isso. O Vitória seguindo o grande clichê do futebol brasileiro, ele estudou dia e noite para gabaritar a cartilha do rebaixamento. 4 treinadores, é o time que mais trocou de treinador nesse ano. A maior folha da história, 10 milhões em jogadores que não valem isso. É uma gestão que às vezes parece que está na Disney, de querer achar que sempre vai ter um milagre, porque teve o milagre da Série C para a Série B, ganhar a Série B em um ano, o milagre do ano passado. Não dá para sempre confiar que o Vitória vai tirar forças do além para se salvar. Parece até que o Vitória queria ser rebaixado. Não sei se o Fábio Mota pensa isso. O planejamento vai ser bom, vai vir mais dinheiro, vai reestruturar o time, mas não dá. Vitória tá fazendo muito por merecer, tá ali na zona de abaixamento e longe de sair. É isso, né? Situação delicadíssima. E aí ficou provado mais uma vez que
que a manutenção do Rodrigo Chagas, né? Assim, isso pode ter custado muito caro, tá? A manutenção do Rodrigo Chagas, porque, claro que o Si não entra em campo, mas eu tenho certeza que se o Rodrigo Chagas tivesse sido demitido, ou não demitido, né? Voltado ali ao seu cargo de técnico interino, após a derrota para o Fortaleza, e o Jair Ventura tivesse assumido logo depois, eu tenho plena convicção que o Vitória teria muito mais possibilidade de ter vencido o Fluminense, quando perdeu por 1-0, e ter tido um resultado melhor nesse jogo contra o Grêmio. Tá? Eu acho que essa semana a mais que a diretoria do Vitória deu para o Rodrigo Chagas, eu acho que isso pode ter decretado o rebaixamento do clube, tá? Porque hoje eu também consegui perceber, o Vitória, se você pegar os números do jogo, o 3-1 é um placar até mentiroso. Né? Número de finalizações, posse de bola. O jogo não traduz uma vitória de 3-1 do Grêmio. Até pode ser uma vitória por um gol, ou até um empate, porque o Vitória não aproveitou as chances que teve. Mas eu também consegui enxergar. Acho que a escalação fez sentido, né? Um time ali com 3 zagueiros. Né? A gente fala aqui muito da questão dos laterais, né? Que, sobretudo o Ramon tem uma dificuldade defensiva. Então você faz o quê? Se você não tem laterais que consigam defender bem, você é um time que não toma gol praticamente todo jogo, né? Que é o caso do Vitória. Você tem que proteger mais. E aí foi colocando 3 zagueiros, fazendo uma linha de 5. Né? O Oswaldo acabou saindo nessa, né? Acabou sendo um jogador sacado, né? Pelo Jair Ventura. Mas eu consegui enxergar algo positivo no Vitória em relação aos últimos 2 jogos. O problema é o tempo. O problema é o tempo, que agora tem uma sequência dura. Né? O Vasco em casa é um time difícil de ser batido. Venceu o Bahia e Cruzeiro, por exemplo, times que estão no G6. Tem o Santos fora, que é um confronto direto. Ele vai ter que ganhar pontos ali onde não se espera. Né? Aí tem o Corinthians em casa, que é um jogo até mais acessível. Né? O Corinthians é um time que tá ali meio... Tá mais focando na Copa do Brasil, que só vai ser lá em dezembro, do que no Brasileirão. Mas, muito pela distância que ele hoje já está para os times fora do Z4, eu acho que a situação é quase irreversível e a gente já falou aqui na semana passada, né, Antônio? Mas não ter trocado o Rodrigo Chagas, tudo bem. O cara ganhou do Atlético Mineiro, vamos dar mais uma semana para ele? Ok. Mas viu o jogo que o Vitória fez contra o Fortaleza? Tomou 2-0, nem conseguiu assustar tanto. Né? Assim, era meio óbvio que você teria que fazer a troca. Falou, pô, legal, o Rodrigo Chagas deu aquela vitória, mas não vai ser o cara que vai ser capaz de tirar o Vitória dessa situação. Né? Foi uma aposta ali para 2 semanas, era para ter enxergado rapidamente que não ia dar certo e ter trocado. E aí o Jair Ventura, até não dá nem para exigir muito, né? O Jair Ventura chegou essa semana. Né? O jogo fora de casa, teve viagem, o time treina menos dias. Então, mesmo essa pequena evolução, né, que a gente conseguiu enxergar aqui, foi num curto espaço de tempo. E aí eu repito, se o Jair Ventura tivesse chegado após o jogo contra o Fortaleza, eu tenho certeza, cara, certeza é difícil, né? Mas assim, eu tenho convicção que o Vitória estaria mais próximo de pontuar nos 2 jogos do que esteve. Perfeito. Eu cheguei a ouvir análise de outros comentaristas do Vitória. Eu vi uma coisa dizendo que Jair Ventura parece o nome certo, só que está atrasado. Que ele deveria ter vindo há muito tempo atrás. Não sei se depois do 8-0 contra o Flamengo, provavelmente, mas Ele teria data FIFA, né? Assim, até mesmo depois da vitória contra o Atlético Mineiro, eu até entendo você ter dado mais uma semana pro Rodrigo Chagas. Na verdade, foi mais de uma semana porque foi o jogo antes da data FIFA, né? Sim. E aí, você, pô, tudo bem. Quer fazer essa aposta? Faz a aposta. Mas depois de quase 15 dias, o time apresenta o que apresentou contra o Fortaleza, assim, ficou óbvio que o Rodrigo Chagas não é o cara que vai extrair do Vitória algo a mais do que o time vinha conseguindo. Né? Então, foi um erro duplo. Claro, o ideal seria realmente ali
na data FIFA. Parou pra data FIFA, traz o Jair Ventura, dá ali uma mini pré-temporada, né? 10 a 15 dias. E vai pra esses 3 jogos que eram desse. Pô, o Vitória não fez nenhum ponto contra Fortaleza, Fluminense, Reserva e Grêmio. Assim, eram 3 jogos para um time na situação do Vitória ter feito pelo menos 5 pontos. Pelo menos. Agora é olhar para essa próxima data FIFA, que vai ter terão contra os amistosos do Brasil, dá para arrumar a casa. O Jair Ventura, o que ele fez com o time é louvável. Ele treinou quinta, que foi quando ele foi apresentado. Sexta já viajou, sábado fez um mini treino. Pô, o que ele fez, conseguiu já arrumar, entre muitas aspas. Agora é pegar esses 13 jogos restantes e apostar tudo. Eu não sei se é o caso de abrir treino para torcedor, para mostrar que tá tudo junto, que estão unidos, que não vão desistir, para os jogadores sentirem alguma coisa. Mas agora é o momento de o que pode dar certo, faça. Tem uma mini chance de que isso pode ajudar? Faça. Porque o Vitória já tá. A água já bateu na bunda. Se não bateu na bunda, tá batendo já no peito, chegando no pescoço. É isso. Acho que. Cara, se o Ceará não ganha. Se o Ceará perde pro São Paulo e ele não ganha do Ceará, eu já decreto. Caiu, já não tem mais como. Aí essa água já afogou o Vitória. Essa água aí que você tá dizendo já afogou e eu acho quase impossível. Impossível no futebol a gente nunca pode dizer, né? Mas o de quase impossível uma reação, porque aí a tabela fica mais difícil, você fica muito distante já, mesmo que você tenha uma boa sequência, você segue fora do Z4, né? Então é realmente uma situação muito delicada para o Vitória. Bom, tem alguns comentários aqui. Lara Chaves diz que está aqui pelo Fabre das Arquibancadas. Sou fã. Olha aí, Antônio. Tem uma fã aqui. O código Turim fala que o Fábio Mota já traz uma solução. Dessa vez ele vai dizer que a IA será o novo diretor de contratação. Talvez contrate até um pouco melhor, né? O Gabriel Holanda, ele lembra que o Ceará tem o Fluminense, que é o jogo atrasado, né? Isso do Ceará pela 12ª rodada. É isso. Cara, a única possibilidade que eu vejo, assim, dos times que estão no Z4 é o Ceará afundar. O Ceará começar a ter uma sequência muito ruim. Ou o Inter, né? O Inter, alguém falou aqui, tem uma torcedora. Berucha fala que sou torcedora do Inter e digo que o elenco do Inter é curto. Vai depender muito da melhora física e mental com o técnico Ramon Dias. Mas eu acho muito difícil, tá? O Ramon Dias não evitar a queda do Inter. Acho muito difícil. Acho que o Inter e o elenco. Né? Fez com o Vasco já fez com o Corinthians. E assim, por mais que seja curto o elenco do Inter, ele não é mais curto do que o elenco do Vitória. E ele é muito mais qualificado do que o elenco do Vitória. Então acho que isso vai fazer toda a diferença. E assim, então tem um técnico melhor, né? Querendo ou não, acho que o Ramon Dias é melhor do que o Jair Ventura. Ramon Dias é experiente, tá? Mas é um dos maiores técnicos do futebol argentino, né? O Andes fala que o gol do Aravena foi sacanagem. O Pablo Carvalho fala que o Vitor Vilar só vai voltar na segunda divisão. Cara, eu tô achando, viu? Acho que o Vitor Vilar jogou a toalha, viu? Tô achando que ele. Ele não tá errado. Ele todo justificado, porque muito torcedor já jogou toalha. No grupo de amigos meus também já falaram que, cara, desiste. Desliguei a TV. Agora eu só acompanho o Vitória porque eu tenho outros amigos jornalistas. Eu só acompanho o Vitória por força do trabalho, porque pro meu mental é bem melhor eu deixar quieto. É isso. E o José Atanásio fala algo que eu concordo muito. Tá? Ele fala que apesar da melhora no jogo de hoje, acredito que não vai ser suficiente para escaparmos. O mais sensato é verificar quem deste time pode ser útil na Série B. Exemplo, Baralhas e Kaiser. Acho que é por aí, né? E o próprio Jair Ventura, tá? O Jair Ventura é pra ser mantido. Se o time cair, pô, se tem um cara bom pra Série B, é o nosso querido Jair Adventure. Torcida do Bahia também tá por aqui, né? O Albino, enfim, Ricardo Veiga. Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia que venceu a equipe do Palmeiras. Mais alguma coisa, Antônio? Ou podemos ir para o campinho? Acho que é campinho, né? Agora, porque tem bastante coisa para falar, porque teve muito jogador que foi mal.
Boa, vamos começar pelo Arcanjo, né? Primeiro gol, muita gente falou que ele podia ter espalmado melhor. O segundo foi nas pernas dele. E aí? Ele, quando foi exigido, tirando os gols, ele acho que desempenhou. No primeiro gol, realmente não acho que foi falha. Se foi falha, é um dos últimos da fila. No segundo gol, eu também não considero que foi um problema. Ele fechou, aí é mérito do Amuzu, que conseguiu chegar antes. Ele fechou certo. E no terceiro gol, não teve culpa nenhuma. Para ele, eu dou uma nota. Ah, eu vou dar uma nota laranja. Porque, pô, três gols, querendo ou não, são 3 gols. É. E assim, por mais que não tenham sido falhas gritantes, ele poderia ter ido melhor, né? A gente tá falando de um goleiro de Série A e o Lucas Arcanjo, ele poderia ter feito melhor nos lances. Sim, poderia. Mas assim, não acho também falha, assim, pô, perdeu por causa do Arcanjo, também não acho que é por aí. Acho que poderia ter ido melhor, mas enfim, também não é pra colocar na conta dele a derrota. O Igor Barbosa pergunta se o novo comentarista do Vitória é paulista. Não é amapaense. Não, rondoniense. Rondoniense. Rondoniense, confundi, desculpa. Rondoniense. Mas mora em Salvador, tá? Estuda em Salvador, cobre o Vitória, enfim. Já é um baiano, né? Já é, considera baiano, né, Antônio? Já come Alguns acarajé, já. boa. Ontem teve Caruru, dia de São Cosme e Damião. Aí sim. Bom, vamos para o trio de zaga. Hoje com Alter, Camutanga e Zé Marcos. Começar com o Alter, né? Capitão. Cara, eu não gostei do Alter. Pra mim, ele tem falha nos 3 gols. No primeiro, ele tá ele todo perdido. Óbvio que teve desvio do Zé Marcos, que cagou, que ferrou com tudo. Mas ele tava todo perdido no lance e não conseguiu fazer nada. No segundo gol, ele que erra o passe pro Aitor. É um passe que não precisava ter sido para ele, poderia ter jogado, dado para Cáceres, jogado no meio para Baralhas, mas. E no terceiro gol, ele. Nossa, ele tentando desviar a bola, ele olhando só para a bola, não vê que o Aravena tá nas costas dele. E também tem muita questão que o torcedor do Vitória fala que Alter é um capitão muito passivo. Não tem aquela garra, aquela gana de um capitão. Não sei se é. E, pô, eu pensando isso, ainda bem que Wagner Leonardo não jogou hoje, porque se jogasse, nossa, ia ter tanta dor de cotovelo com o torcedor do Vitória, que faz falta. Enfim, para Alter eu dou uma nota laranja. Camutanga. Camutanga é nota amarela. Ele sumiu no jogo. Ele foi o melhor dos três. Mas ele, depois que ele tomou o cartão amarelo, ele sumiu, não fez quase nada, tanto que foi substituído, mas nada demais. Tudo bem. Zé Marcos. Zé Marcos é nota vermelha. No primeiro gol, ele desvia a bola de um jeito completamente patético, que não tem explicação porque ele fez. E no terceiro gol, o Aravena faz ele de gato e sapato. Brinca, gira em cima dele, faz tudo. O Zé Marcos hoje foi bem abaixo. Tudo bem. E o Cáceres? Hoje com mais, em tese, liberdade, mas foi ruim, né? Porque o segundo gol era ele, né? Que tava ali, que chegou Sim. atrasadão ali pra marcar o Amuzu. O Cáceres, ele me enganou, na verdade. No começo, o lançamento no começo do jogo, ele deu um lançamento lindo pro Aitor, que não chutou em cima do Grando. Mas deu um bom passe para Kaiser também, que no começo do jogo, só que depois voltou a ser o Cáceres que a torcida tanto reclama. É lento, ele é o tal do lateral defensivo, só que ele não defende. Ele sempre perde no gol. Aí no segundo gol, quando ele tenta voltar todo atabalhoado, ele erra tudo. E no terceiro gol, ele também, o atacante do Grêmio faz o que quer com ele. Só dá umas pedaladas, joga pra linha de fundo e joga no Aravena. Pra Cáceres eu também vou dar uma nota laranja. Tudo bem. Só recapitulando, né? As notas aqui, né? O vermelho é péssimo, o laranja é ruim,
o amarelo é razoável, o verde é mais. O verde mais clarinho aqui é o bom, né? Boa atuação. E o verde mais verde é o excelente. Bom, vamos pro Ramon na esquerda. Ramon é mais um que toma nota vermelha. Uma coisa louvável de Jair Ventura é que ele conseguiu fazer com que o Ramon se posicionasse direito. Só que, mesmo assim, ele conseguiu tomar nota vermelha, porque mesmo se posicionando bem, quando ele precisava tocar, fazer um passe, dar um bote, ele fazia de um jeito pífio. Aí acabou que ele não consegue marcar, ele erra passe de 5 metros. Não tem. Parece que ele tá lá de favor. Que ele tá jogando porque, porra, precisa aqui. Eu até cheguei, eu cheguei inclusive a ver que tem gente que tá se pedindo a volta de Maicon Jesus. Que também Aí. era crucificado pela É torcida. aquilo, né? É muito comum. Você tem um jogador que vai mal, aí você, pô, tira ele é horrível. Aí entra um que vai tão ruim como o que tava. Aí o torcedor, assim, como a memória é mais distante, o torcedor, pô, talvez o outro fosse melhor do que esse. Mas na verdade não é, né? O melhor é sempre quem tá fora. Exatamente. Volta Aí se o Jamerson. Michael, se volta o Michael Jesus, daqui 3 rodadas, pô, é melhor o Ramon. Um é menos pior. E assim vai. Meio de campo. Ronald e Baralhas. Hoje uma dupla de volantes diferente, né, do jogo anterior contra o Fluminense. Eu vou começar com o Ronald, que eu acho que foi o mais lúcido desse meio. Não foi bem, mas a armação passou bem por ele. Ele se atrapalhou um pouco na marcação. Então acho que eu vou deixar ele com uma nota amarela. Muito bem. O razoável pro Ronald, né? Isso? E o Baralhas. Baralhas aí já é um laranja. Já é um. Foi mal. Ele tomou um cartão cedo e também sumiu no jogo. Como o Baralhas é um marcador e basicamente o jogo dele depende de divididas, botes, tomar um cartão cedo atrapalha muito. Na armação também ele não apareceu muito e foi substituído pelo Romarinho com o tempo do jogo, mas com o decorrer do jogo. Então, foi mal. Bom, Aitor canta La Piedra. Perdeu um gol, mas fez outro, né? O Aitor é o mais complexo, porque ele começou bem, teve as chances, teve gente que xingou, mas ele também conseguiu umas outras jogadas. Só que o Aitor ele é muito, pareceu nesse jogo muito inconsistente. Ele fazia uma boa jogada, só que depois ele errava um passe inacreditável. Aí, por fazer o gol, por ter tentado, perdeu muitos, mas tentou, eu vou deixar ele com um razoável, uma tia amarela. Muito bem. Razoável pro Canta La Piedra e o Eric. O Eric, eu acho que ele foi o melhor em campo. O mais lúcido, pelo menos, do jogo do time inteiro. Ele conseguia se desvencilhar da marcação bem, conseguia fazer uns lançamentos bons, invertendo o jogo. Acabou saindo para a entrada de Osvaldo, mas acho que quando teve em campo foi o melhor do Vitória. E o Kaiser. O Kaiser ajudou na marcação, correu bastante, mas a bola quase não chegou. Quando chegou mais ou menos, ele não teve muita chance para ele. Eu vou deixar um amarelo também pelo esforço de correr. Eu acho que o Kaiser é muito vítima da pouca criação, né? Hoje até o Vitória criou mais do que o normal, mas ainda assim, ele ainda não é abastecido como um atacante gostaria, né? Então acho que o Exatamente. Kaiser luta muito e tal, mas você tem que voltar ele mesmo ali, né, pra buscar um pouco o jogo, enfim, não chega muita bola redonda pra ele, né? Pra aquela bola que o centroavante gosta, né? Então ele acaba realmente tendo seu futebol prejudicado devido a isso. Bom, titulares já avaliados, vamos para os jogadores que entraram. Tivemos Mateuzinho, Romarinho, Lucas Braga, Osvaldo e Renzo Lopes. Vou começar com o Mateuzinho, que é o mais falado. Não apareceu muito, não. Ele era para dar mais técnica, só que o ano do Mateuzinho realmente
tá bem abaixo. Ele ainda, eu até chego a dizer que ele tá vivendo com a memória de 2023, de 2024, perdão, que não, esse ano realmente teve muita lesão, teve vários problemas, mas não gostei do Mateuzinho, vou deixar ele com laranja. Muito bem, laranja para o Mateuzinho. Tivemos Romarinho, Lucas Braga, Osvaldo e Renzo. Eu já vou adiantar dois. Romarinho e Renzo, para mim é nota branca, porque nem apareceram direito. O Renzo Lopes entrou para cabecear e não nem cabeceou. O Romarinho quase nem lembro dele participando do jogo. O Lucas Que é, Braga também entrou no final, né? Também vai ser bolinha branca para o Lucas Braga? Ou dá para vai, avaliar também? eu vou deixar. Porque o Lucas Braga tem uma coisa que irrita, que ele tenta. Ele fez isso 2 vezes no jogo, no pouco tempo, nos pouco tempo que ele fez. Ele recebe uma bola alta, ele cabeceia para frente, sendo que não tem ninguém. Tem dois marcadores do Grêmio na frente e ele quer tentar pegar esse espaço. Mas, enfim, Lucas Braga é branco ou até laranja, mas eu vou deixar branco. Vai. E fechando agora o Osvaldo. Osvaldo já foi mal. Osvaldo, vou deixar ele com laranja. Ele teve tempo, ele foi um dos primeiros a entrar junto com o Mateuzinho e errou passe, não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo. Entrando já no segundo tempo, estava abaixo fisicamente. É isso. Você olha para o banco, não tem solução, não tem muitas soluções. São muitos jogadores, mas tem que juntar 5 para ter um. O Vitória vai ter que. A gente já falou também na nossa última live aqui, né? O Vitória vai ter que torcer para os jogadores crescerem, né? O Mateuzinho, o Romarinho, né? Jogadores que tecnicamente podem entregar algo a mais, eles vão ter que ter esse algo a mais agora nessa reta final. Acho que é a única possibilidade do Vitória, né? Por mais que o Jair Ventura consiga arrumar um pouco a casinha lá atrás, colocar um esquema tático que proteja o time, vai depender muito dos jogadores lá na frente começarem a entregar mais, né? Acho que passa muito por aí e eu acho que os únicos jogadores que a gente pode esperar algo a mais aí que a gente tem no elenco é o Mateuzinho e o Romarinho, talvez o Lucas Braga também, mas também até agora nunca entregou. Acho difícil ser agora que o Lucas Braga seja um jogador útil, né? Acho que vai ser difícil contar com ele. Aí tem o Canta La Pedra, né? Tem que perder menos gol, né? Fez um hoje, mas perdeu um que era até mais fácil lá no primeiro tempo. Então acho que vai passar muito aí pelo crescimento individual de alguns jogadores que podem jogar um pouco mais. Bom, e o Jair Ventura? Qual a nota dele na estreia, apesar do 3-1? A gente falou aqui que enxergou a evolução, mas a ponto de ter uma nota positiva ou não? Eu acho que não chega a ser positivo, chega a ser. Eu vou deixar ele com um razoável. Embora a evolução seja notória e o futuro parece minimamente promissor, não foi, né? Não conseguiu arrumar. Abandonou os três zagueiros, foi para linha de quatro, colocou o Mateuzinho, mas o Vitória aí pareceu mais do mesmo. Não tinha criatividade, os pontas isolados, a referência lá na frente passando fome. Foi mais do mesmo. Foi mais a ideia inicial do Jair Ventura foi boa, mas depois acabou se perdendo. Muito bem. Então é isso. Ficou no No leve, razoável. no razoável, né? Não, mas acho que é isso, né? Meio termo. E como a gente já falou aqui, né? Jair Ventura chegou tarde, né? Realmente o time da diretoria do Vitória ali na troca do Fábio Carilho foi muito prejudicial, né? Porque era uma sequência ali para você pegar um novo treinador com adversários acessíveis, pontuar bem. E isso o Vitória não fez, né? Fortaleza, Fluminense e Grêmio, 0 pontos. É isso. Galera, deixa o like aí, torcida do Vitória. Valeu, viu, Antônio? Um grande abraço para você. Até a próxima.